Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para a nossa primeira aula de hebraico bíblico para pregadores. E nessa aula aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como que é fácil o hebraico. E vou mostrar para vocês como que a gente usa o hebraico para fazer uma interpretação bíblica um pouco diferenciada. E nesse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês como que é fácil aprender hebraico. Bastante pessoas falam para mim lá no nosso blog, no nosso canal no YouTube, que é difícil aprender o hebraico. Algumas pessoas falam, eu não vou conseguir porque é uma letrinha meio difícil. Só que nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês que quando a gente tem um método aprovado, um método testado e principalmente validado, a gente vê que aprender hebraico é uma coisa mais simples. Nesse vídeo aqui a gente vai colocar a mão na massa, então vou pedir para que você pegue um caderno, pegue um lápis ou caneta para a gente escrever as nossas primeiras letras em hebraico. E eu vou mostrar para vocês que é muito fácil escrever em hebraico e com as pequenas letras que a gente vai aprender hoje, a gente vai conseguir fazer uma interpretação bíblica bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pega o caderno, pega o lápis, que agora a gente vai começar a escrever então em hebraico, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente começar essa aula aqui então. Nessa aula aqui a gente vai estudar 4 letras em hebraico e eu vou falar um pouquinho de algumas características que é bem importante do hebraico, que você precisa entender antes da gente começar a escrever. Então vamos lá, pessoal, a primeira característica do hebraico que a gente precisa entender, ela é sempre escrito da direita para a esquerda. E a segunda característica do hebraico, que ele é um idioma que não tem vogais. No lugar das vogais, pessoal, a gente vai usar os famosos sinais massoréticos. Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho melhor sobre o que é um sinal massorético. Então essas duas características você precisa entender. A primeira característica é escrito da direita para a esquerda. A segunda característica, não tem vogais no alfabeto. E a terceira e principal, acabei de falando duas, mas é 3. Essa terceira é a principal que a gente vai usar aqui no curso. Cada uma das letras em hebraico tem um significado. Então a gente pega o alfabeto brasileiro nosso, tem a letra A, a letra B, a letra C. Cada uma dessas letras no alfabeto brasileiro não tem significado nenhum. Já em hebraico, pessoal, cada uma das letras tem um significado. A letra Aleph, que é a primeira letra que a gente vai ver daqui a pouco, tem um significado. A letra Bet, que é a segunda, tem um significado. Então todas as letras em hebraico têm um significado. E as palavras em hebraico, elas são formadas a partir dos significados. Daqui a pouco eu vou escrever aqui na lousa, vai ficar mais fácil para a gente entender isso. Então vamos lá, pessoal, sem muita enrolação, agora a gente vai começar mesmo a escrever em hebraico. Eu vou fazer as letras, eu vou pedir para que você também faça aí a letra no seu caderno. E depois a gente vai fazer uma interpretação bíblica de alguma palavra em cima da letra que a gente vai ver. Então eu vou passar uma letra e eu vou passar uma palavra com aquela letra. E dentro dessa palavra a gente vai fazer uma interpretação bíblica. Vai ficar mais fácil agora para a gente entender. Vamos conhecer então a primeira letra do alfabeto, que é a letra Aleph. Vamos escrevê-la aqui na lousa. Vamos lá, pessoal. A primeira letra do alfabeto é a letra Aleph. É Aleph. Aleph. Esse F tem que ser bem pronunciado, pessoal. Então a letra Aleph a gente vai escrever dessa forma. A gente traça uma linha meio que na diagonal e sobe até a altura. E depois a gente desce. Aqui a gente formou a letra Aleph. Essa primeira letra, pessoal, como muitas pessoas confundem e acham que é o A. Só que na verdade essa letra é uma letra que não é o A. Ela é uma letra muda. O que é uma letra muda em hebraico, pessoal? Ela não tem um som próprio. Ela pode ser tanto A, quanto E, o I, o O e o U. Como ela é uma letra muda, o som dela vai depender da vogal que eu colocar, que é o sinal massorético. Então vamos lá, pessoal, só para a gente entender aqui, ó. Aqui eu tenho uma letra muda. Só que se eu puser esse sinalzinho, aí ele vira o A. Se eu colocar esse sinalzinho, aí ele vira o E. Se eu colocar esse sinalzinho, aí ele vira o I. E se eu colocar aqui em cima, aí ele vira o O. E se eu colocar 3 pontinhos assim, ó, aí ele vira o U. Então essa letra aqui, ela não tem um sinal próprio, ela não tem um som próprio. O som dessa letra vai depender do sinal massorético que eu puser nela. Então essa é a primeira letra do alfabeto, a letra Aleph, que é uma letra sem som. Pessoal, vamos conhecer agora uma palavra que usa essa letra.
Ah, só um detalhe, como eu falei no começo da aula, cada letra tem um significado. O significado dessa letra é força. Então, essa letra, que é a letra Aleph, o significado dela é força. Vamos conhecer agora uma palavra que usa a letra Aleph. Vamos lá, primeira palavra que a gente vai conhecer em hebraico. Eu vou fazer a letra Aleph. Então, eu fiz a letra Aleph, que significa força. E eu vou pôr 2 pontinhos aqui. Eu formei, então, o E. E agora eu vou fazer uma outra letra, que é chamada de Lamed. O Lamed, ele representa o L. E o Lamed significa cajado. Ele representa um cajado. Ele representa conduzir. Então vamos lá. O Aleph com E ficou E. E o L, que é o Lamed. Aqui a gente formou a palavra El. El em hebraico é Deus. Pessoal, olha que interessante isso. Então a gente pegou a letra Aleph, que significa força, e a gente pegou a letra Lamed, que significa cajado, conduzir, e formamos a palavra El. A palavra El em hebraico é Deus. Pessoal, o que significa então a palavra Deus em hebraico? A palavra Deus em hebraico significa o que então, pessoal? A gente juntou a palavra força com a palavra que conduz, a palavra conduzir, cajado. Então a palavra Deus em hebraico, pessoal, significa força que conduz. Então dentro do contexto bíblico, dentro do contexto judaico, a palavra Deus é o quê? Aquele que conduz, a força que conduz. Pessoal, olha que interessante, uma palavra em hebraico, com 2 letrinhas, a gente consegue fazer um leque de interpretação. Então o que é o Deus, pessoal, dentro do contexto bíblico? Deus não é só um título, não é só uma pessoa, entre aspas, mas Deus é aquela força que nos conduz. Então Deus em hebraico é força que conduz. Beleza, pessoal? Repare que com apenas 2 letras e uma palavrinha, a gente conseguiu fazer uma interpretação bíblica bem diferente. Pessoal, vamos agora para a nossa segunda letra em hebraico. A primeira letra em hebraico, então, é o Aleph. E agora a gente vai conhecer a nossa segunda letra em hebraico. A nossa segunda letra, pessoal, é chamada de Bet. Algumas pessoas vão falar Beit, outras pessoas vão falar Bet. Eu tive 2 professores de hebraico, um falava Bet, o outro falava Beit. É o mesmo caso do porta. Alguns vão falar porta, puxando porta. Outros vão falar porta, que é o modo mais aqui em São Paulo que a gente fala. O pessoal que é um pouquinho mais para aqueles lados de cima vão falar porta. Então cada um vai falar de um jeito, pessoal. Então vamos lá. A nossa segunda letra a gente vai chamar de Bet ou Beit. Você escolhe a forma que melhor te agrada a pronúncia. E essa segunda letra, pessoal, que é o Beit, ela significa exatamente casa, moradia, habitação. Vamos escrever essa letra aqui na lousa, a letra Beit. Então a segunda letra é a letra Bet ou Beit. Letra Bet ou a letra Beit. E ela escreve exatamente dessa forma. Eu traço uma linha, eu desço e eu traço uma linha passando um pouquinho. Pessoal, é muito importante que aqui ultrapasse um pouquinho. E no meio eu coloco um pontinho. Aqui a gente tem a letra Beit, que significa o B, que representa a letra B. Então vamos lá, pessoal, vamos aprender agora uma palavra que usa a letra Beit. Lembrando que a letra Beit significa casa. Casa, moradia, habitação, por aí vai. Então vamos lá, pessoal. Primeira palavra, então, usando a letra Beit. Eu venho aqui, vou até refazer aqui. Então a gente vem aqui, traça uma linha, desce um pouquinho e ultrapassa. Pessoal, a gente tem que ultrapassar. Se a gente não ultrapassar, aí vira uma outra letra, que a gente vai falar numa próxima aula. Então a gente ultrapassa e põe um pontinho. Então aqui a gente tem o B, vou colocar aqui o B, e a gente vai usar um sinalzinho que a gente já viu, que é o E, que a gente usou aqui na palavra Deus, na palavra El. Então aqui formou B com E, B. E aqui a gente vai fazer uma letra que a gente não viu ainda, é a letra N, a letra Nun. Essa letra Nun, pessoal, representa o N. E ela representa também vida.
Vou colocar aqui, vida. Então o que acontece, pessoal? Aqui a gente formou a palavra ben. A palavra ben em hebraico é filho. Pessoal, o que significa então o filho em hebraico? A vida da casa. A vida da casa ou a vida da moradia. Pessoal, olha que a gente acabou de escrever ali na lousa com a letra bet ou beit. A gente escreveu a palavra ben. A palavra ben em hebraico é filho. E olha que interessante, pessoal. A gente pegou a letra bet, que significa moradia, casa, habitação, e juntou com a letra nun, que representa vida, e formamos a palavra ben. A palavra ben, pessoal, em hebraico significa o que então? A vida da casa, ou a alegria da casa, o vigor da casa. Então, dentro do contexto bíblico, o que significa o filho? Pessoal, o filho é exatamente isso, a alegria da casa, a vida da casa. Então, o filho, dentro do contexto judaico, é o que, galera? A vida da casa. Você está vendo que com apenas uma palavra em hebraico, com duas letrinhas, a gente achou um significado e a gente, mais uma vez, abrimos um leque para a interpretação bíblica e para fazer uma boa exegese para montar as nossas pregações, os nossos estudos. Beleza, pessoal? Então, filho em hebraico é ben, que significa vida da casa. Pessoal, vamos agora para a nossa terceira letra em hebraico. Essa terceira letra, pessoal, é chamada de Gimel. Pessoal, não é Gimel, Gimel, é Gimel. A gente pronuncia bem o L no final, é Gimel. Eu vou escrever ela aqui na lousa. Ó, nossa terceira letra, então, é Gimel. Pessoal, geralmente nos livros você não vai encontrar com esse U. Eu vou pôr aqui para deixar bem brasileirado mesmo. Gimel. Geralmente é só sem o Uzinho. Porque essa letra ela tem o som de G. Ela é bem no som de Gi, Ga, Ge, Gi, Go e Gu. Ela não tem o som de Gi, igual no português. Então, Gimel é essa letra aqui. Ela representa o som de G. Pessoal, como que eu escrevo essa letra? Ó, vou fazer ela aqui, ó. Alguns vão fazer assim, ela parece uma girafinha, né? Ó, então eu faço assim e assim. Alguns vão fazer um pouquinho mais redondinha. Todas essas letras representam o G. É a mesma letra de formas diferentes. Eu particularmente gosto de fazer assim, ó. Eu faço um tracinho e puxo uma perninha. Essa é a letra Gimel. Pessoal, vamos conhecer agora uma palavra que usa essa letra. A palavra que eu escolhi é essa daqui. Vamos escrever aqui comigo, ó. Então eu faço o Gimel. Faço a perninha. Eu vou fazer um O. Essa daqui tem o som de O. Então ficou G com O. Essa letra aqui, pessoal, é chamada de Vav. Só que o Vav, quando tem um pontinho aqui, aí vira O. Se eu colocar esse pontinho aqui, aí ele vira U. Aí ele fica Gu. Só que eu quero o O. Então eu vou pôr o pontinho aqui em cima. Então aqui eu formei G com O. E eu vou pôr uma letra aqui que vocês não viram, que é a letra Yud. A letra Yud, ela tem o som de I. Então aqui, pessoal, a gente formou a palavra Goi. A palavra Goi em hebraico é nação. Vamos lá, G com O, Go. E o I, Goi. Goi significa nação em hebraico. Pessoal, presta bastante atenção nessa palavra. Então a palavra Goi em hebraico significa nação. Agora entra uma coisa que é bastante importante e você precisa dessa informação para fazer uma boa interpretação de algumas passagens bíblicas. Pessoal, em 90% das vezes, ou até mais, dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai usar a palavra Goi para descrever o quê? Povos, nações, só que sempre relacionado a povos de fora. Isto é, pessoas que não são judeus, que são do povo de Israel. Então, quando a Bíblia vai tratar de nações que é para fora de Israel, que não são os israelitas, ela sempre vai tratar, sempre não, mas na maioria das vezes, vai tratar com a palavra Goi. A palavra gentios, que são pessoas que não são judeus, algumas vezes na Bíblia vai ser tratada como Goi. Beleza, pessoal? Então é importante que você saiba isso. Então, para nação que não é de Israel, vai chamar geralmente a Bíblia de povos, nações.
utilizando a palavra goi. E quando for mencionar Israel, aí a Bíblia vai usar uma palavra que é a palavra am, que é A e M. Então, numa próxima aula, a gente pode aprofundar um pouco melhor esse assunto, mas é isso que você precisa ter em mente. Goi é usado para nações de fora e a palavra am é usado para descrever o povo de Israel. Então, pessoal, só para a gente finalizar essa parte aqui dessa palavra goi, só para você entender o contexto bíblico por trás disso. A Bíblia fala lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala que através do seu filho, através de Jesus, esse povo que é chamado de goi, que são pessoas de fora, os gentios, através de Jesus, a gente foi o quê? Aproximado. E a gente passou agora a não ser mais uma nação goi, uma nação de fora, mas através do Filho a gente foi aproximado. Aí a Bíblia agora começa a chamar, dentro do Novo Testamento, aqueles de Am, que também é chamado de povo de Deus. Pessoal, olha que interpretação. Então, apenas com uma palavra em hebraico, a gente conseguiu fazer uma interpretação. A gente era goi, pessoas de fora, gentios, e através de Jesus a gente foi aproximado. E passamos agora a não ser goi, mas ser Am, que são pessoas escolhidas por Deus. Então, pessoal, quando a gente entende o hebraico bíblico, a gente consegue fazer uma interpretação um pouco mais abrangente através da palavra de Deus. Para a gente finalizar essa aula, vamos conhecer agora a última letra que eu preparei para a gente estudar nessa aula. A letra que eu preparei, pessoal, é a letra Dalet. Então, a letra Dalet, ela tem o som de D e ela é a quarta letra do alfabeto. Vamos escrever ela aqui na lousa. Então a gente vai ver agora a letra Dalet. A letra Dalet, ela tem o som de D. Como que eu escrevo a letra Dalet? Eu venho aqui, traço uma linha e eu vou descer aqui. Pessoal, lembrando que eu também tenho que deixar essa perninha aqui sobrando, ó. Então vamos fazer de novo, ó. Eu venho aqui e desço. Aqui eu formei a letra Dalet, que tem o som de D. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer agora uma palavra que usa a letra Dalet. A palavra que eu selecionei é essa daqui, ó. Vamos ler junto, ó. Então eu faço Dalet, que tem o som de D. Aqui embaixo eu vou pôr um Azinho. Esse sinalzinho aqui, ele representa o A. Esse daqui representa o A. E esse daqui também representa o A. Tem a diferença de um para o outro, só que numa próxima aula eu explico essas diferenças. Então tem aqui o A, D com A, o D com A, formou Dá. E aqui eu vou pôr mais uma letra. Essa letra aqui vocês não conhecem ainda, é chamado de Tav. Tav. Essa letra tem o som de T. Então aqui a gente formou o Dalet com A, Dá. E o Tzinho no final. Dat. A palavra dat, pessoal, em hebraico é religião. Religião. Pessoal, só para a gente finalizar aqui a parte da escrita. Lembra que eu falei que cada uma das letras tem um significado? Essa letra que é o Dalet, ela significa porta. Já essa letra aqui que é o Tav, ela significa símbolo. Símbolo. Então, a palavra religião em hebraico, que é dat, ela significa o que, pessoal? Símbolo na porta. O que é religião em hebraico, pessoal? Exatamente isso, símbolo na porta. Símbolo na porta. Então, a gente acabou de ver que a palavra religião em hebraico é exatamente dat, e cada uma das letras tem um significado. Quando eu juntei as duas letras e os dois significados, formou uma pequena frase, que é símbolo na porta. Então, o que é religião em hebraico, pessoal? Símbolo na porta. Aí entra uma curiosidade bem legal para vocês. Lá no livro de Êxodo, existia uma praga ali que falava que os primogênitos seriam mortos. Só que aqueles que tivessem um símbolo na porta, o sangue do cordeiro, que vocês já lembram dessa passagem, então quem tivesse o símbolo na porta, aí a Bíblia fala que a praga não chegaria até ele. Então o que é religião, pessoal? Ali começou então a primeira expressão de símbolo na porta. Símbolo na porta era o quê? Religião. Então aquelas pessoas que tinham um símbolo na porta, automaticamente as pessoas que passavam por ali, os egípcios, eles olhavam o símbolo na porta e identificavam que eles eram o quê?
religiosos. Então a religião, pessoal, não é algo ruim como a maioria das pessoas pregam. Então o que é a religião, pessoal? É exatamente uma maneira de você ser um pouco diferente das outras pessoas. A gente reconhece hoje um religioso exatamente pelas roupas, pelo jeito de andar, o comportamento. Então a religião é o quê? É um símbolo na porta. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi a nossa última letra em hebraico, que foi a letra Dalet. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco também de como interpretar a Bíblia através de palavras. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas palavras em hebraico e a gente vai fazer uma exegese bíblica com essas palavras e você vai conseguir entender um pouco melhor certas passagens bíblicas quando você pegar exatamente do hebraico. Pessoal, vocês viram que com apenas 4 letrinhas, o hebraico tem várias letras, só que hoje a gente viu apenas 4. E com 4 letras do hebraico a gente conseguiu fazer uma exegese bíblica um pouco diferente. A gente conseguiu extrair algumas informações dos textos bíblicos apenas utilizando essas pequenas letras em hebraico. Então assim, pessoal, você que é um pregador do Evangelho, você que prega a palavra de Deus, dá aula na escola dominical, é um professor de teologia, é muito importante que você saiba o hebraico, para que você consiga extrair o melhor ali dos textos bíblicos, para que você consiga extrair uma interpretação bíblica totalmente diferenciada. Então assim, pessoal, a gente vai se encontrar na próxima aula. Amanhã eu vou te mandar um link da nossa segunda aula. Eu peço para que você dobre a sua atenção nessa segunda aula, que a sua mente vai abrir em relação à interpretação bíblica. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido útil para você. Eu vou pedir para que você também deixe aqui seus comentários, se você estiver vendo pelo YouTube. Se estiver assistindo pela nossa plataforma, também deixe aqui os comentários. E a gente se encontra na próxima aula. Shalom, até mais.